E o Flamengo, que já traz a euforia, né, da estreia do técnico Tite, mais de 50 mil ingressos vendidos. Que tipo de Flamengo nós poderemos ver na quinta-feira agora contra o Cruzeiro? Eu perguntei para o professor na Calçade, primeira ele respondeu. escalação do Tite. Ele já O respondeu? time que agrada mais os jogadores. Você acha? O Tite? Nesse momento, ele precisa classificar o time para Libertadores. Vai romper com todo mundo, criar um monte de situações difíceis e correr o risco de perder a Libertadores. Nem esse perfil. Vai tentar achar um jeito de jogar mais próximo do que ele quer. Agora, você imagina, por exemplo, o time jogando com Pedro Gabigol? Pedro Gabigol? Não, isso não. E ele falou também de bola parada, que ele se dedicou nesses dias à bola parada, que sempre foi um ponto forte também nos times do Tite, né? Sim. A seleção ainda utiliza disso, né? Ainda se aproveita disso. Se aproveita disso, mesmo no comando do Diniz. Mas eu acredito assim que vai ter alguma mudança tática sim, porque o time estava muito bagunçado, muito desorganizado. Meu querido, café da manhã completão é com Pedrão, tá? E muito Flamengo. Já prepara aí o seu cafezinho da manhã, um pãozinho com manteiga, né? Aquela coisa ali, café, coisa e tal. Vamos acompanhar o que a imprensa de todo o Brasil falou aqui sobre Tite no Flamengo, já projetando, inclusive, a partida contra o Cruzeiro. Vai ser um Flamengo ofensivo, agressivo, vai ser um Flamengo defensivo, já vai ter muitas mudanças, a gente vai ter um Flamengo diferente para esse jogo, o Tite vai ganhar a sequência de jogos, como é que vai ser isso aí? O pessoal deu a opinião dele, tá bem bacana o debate, vamos reagir. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like é muito importante pra gente seguir crescendo aqui no canal do YouTube e acompanha o vídeo até o final que tá recheado de bate-papo sobre o Flamengo, de debate, enfim, já projetando esse jogo contra o Cruzeiro na quinta-feira. Ao final do vídeo falei até dar uma possível escalação, tá bem bacana, então se inscreve, aciona o sino, deixa o like e vambora pro vídeo, galera. Então, Rodrigues, Paulo Calçade, Vitor Birner, você que pertence, você é de nós, né? Participando no Twitter. Linha de passe é a nossa hashtag, sejam todos bem-vindos. Primeiro tema do programa de hoje, a apresentação do técnico Tite e a primeira entrevista como comandante rubro-negro. Um jeitão bem Tite, né, na apresentação, Renato Rodrigues. Seja bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem pro outro Paulo também, pro senhor Vitor? Tudo bem com nós? Vitor. Tá tudo bem se tirar o senhor. Tudo certo. E um abraço para o Esporte assistindo a gente. Eu até entendo de ter sido uma coletiva com respostas curtas até, né, em vários momentos. A gente vai até depois comparar com a do que chegou do Corinthians, que eu acho que estava mais, vamos dizer assim, mais em casa. Ele não, acho que ele está ali ainda tateando, ele está chegando num clube de muita pressão, que os últimos comandantes, vamos dizer assim, também não tiveram vida fácil. Então, acho que ele chegou como tem que chegar. Eu prefiro ser assim, viu, cara? Tô chegando num lugar novo, eu chego devagar. Ele chegou bem devagar. É por aí, Paulo Calçade, tudo bem? Bem, Andrade, Birner, Renatão, fã de esporte. Cara, o Tite chegando ao Flamengo, eu no lugar dele, eu olharia menos para o time, que ele já sabe, já conhece. Eu olharia mais para o trabalho do Sampaoli, trabalho do Vitor Pereira, trabalho do Paulo Souza, para o trabalho de todos aqueles que não ficaram. Por que não ficaram? É isso que ele tem que se concentrar. O time, na hora que ele colocar o trabalho dele em prática, eu acho que ele vai montar um Flamengo super equilibrado. Esses debates é só uma perda de tempo gigantesca, né? Defensivo, não sei o quê. Se olhar os campeões brasileiros, todos eles têm a melhor defesa. O do Flamengo, Jorge Jesus não tinha, mas estava entre as melhores. É impossível você ganhar um título com a defesa ali, 8º, 10º lugar, você não vai ganhar nada. Então, todo time tem que ter o equilíbrio. E o equilíbrio pode se dar de várias maneiras. Você sendo super agressivo, ficando com a bola, não permitindo o teu adversário jogar, mas, acima de tudo, sem ela, recuperando. E eu acho que isso é que vai nortear o trabalho dele, como de tantos outros treinadores no Brasil. Mas por que não deram certo tantos treinadores? E treinadores bons. Não vai. É muito fácil falar, não deu certo no Flamengo, não presta. Cada um tem o seu problema. O Vitor Pereira tem o problema dele, o Sampaoli também tem de relacionamento, é algo que o Tite já chegou, né, fazendo uma festa, cumprimentando todo mundo, tudo bem, sua mãe tá boa, manda um abraço para ela, tal, tá todo mundo feliz. Então acho que o cara tá aí há tanto tempo, né, sabe como as coisas funcionam, ainda mais num clube que ele tem que ir devagarinho,
porque senão as coisas ficam difíceis. E tatear é importante também, né, Vitor Birner? O relacionamento com a diretoria. Aliás, foram 4 diretores / presidente hoje na apresentação, né? Cada um deu ali a primeira palavra, boas-vindas, agora boas-vindas do Spindel, agora boas-vindas do Landim, agora... Cada um deu ali, né, o seu momento boas-vindas ao técnico Tite. Boa noite ao senhor, bem-vindo Renatão, professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. O professor Calçade falou sobre os treinadores antigos, né, os últimos treinadores do Flamengo, e quando você fala disso, você fala sobre o que é o clube. Porque esses treinadores não conseguiram desenvolver os seus trabalhos da maneira como desejavam. E aí você tem que olhar para quê? Para os jogadores. E o Tite sabe da qualidade dos jogadores do Flamengo. E a coisa mais fácil para o Tite é achar um jeito do time ser consistente. Então ele sabe quem ele pode usar, como ele pode usar, e trabalhando no dia a dia vai entender o momento. Mas ele também tem que olhar para a diretoria. Porque ele sabe que tem eleição no que vem, ele sabe dos problemas políticos do Flamengo. Ele chegou lá provavelmente conhecendo como funciona a engrenagem, porém não sabe como lidar com ela. E a última coisa que ele podia fazer numa entrevista de abertura é criar algum problema. Então ele foi na medida exata do que era necessário para um trabalho que não é um trabalho que vai ser resolvido do dia para a noite. Porque, repito, acertar o time taticamente... Ele acaba acertando. Ele é um dos melhores treinadores do Brasil, da América do Sul, um cara de nível muito alto para trabalhar com os jogadores e para trabalhar a parte tática. Só que ele precisa ter aquilo que o Flamengo não teve até o momento. Os jogadores totalmente ao seu lado, os diretores sem criarem problemas fora, a parte política do Flamengo longe do futebol. E a entrevista serviu para manter as coisas como elas estão. Não para as coisas melhorarem, porque elas só vão melhorar ao longo do tempo e elas não podiam piorar na entrevista, elas não pioraram a entrevista, foi por isso. Perfeita dentro do que era possível. E tanto é nessa questão do equilíbrio, né? Ele disse, um time vencedor se faz com bom ataque e boa defesa e boas bolas paradas, né? Não descarta nada, não confirma nada. Mas teve um indício, né, Renato? Pergunta sobre Gabigol e Pedro. Sim, podem jogar juntos, tá? Assim, grosso modo. Mas e o Bruno Henrique? Teve uma outra pergunta também. Aí a resposta dele foi, em outras palavras, aí talvez fique um pouco demais. É isso, né? É isso. Aí ele vai arrumar pra cabeça dele. Porque hoje quem é insaível é o BH, não dá pra tirar. Mas assim, é muito louco, porque até o Calçade entrou um pouco nessa questão do fato do Tite carregar um pouco a pecha de ser um treinador defensivo. E, assim, uma bobagem. Eu li muito isso de muitos rubro-negros, com essa coisa, esse retranqueiro não sei o quê. E assim, gente, de verdade, quem acha que o Tite é retranqueiro não vê futebol há pelo menos 8, 9 anos. Mais até. Não, porque... Mais. E eu até já contei essa historinha, o Tite sai do Corinthians no final de 2013 e ele volta meio com outras ideias, ele tem uma autocobrança muito grande do fato dele buscar mais repertório ofensivo. Aquele Corinthians dele de 2013 era um time que empacou, que não conseguia jogar, com aquele fim de feira, lembra? Fim de festa, não consegue tirar esse jogador, não consegue... E aí ele volta em 2015 com uma outra pegada, ele volta 4-1-4-1, eu tava lá no caso na época, ele vem com ideias, ele olha pra Alemanha e pra França da Copa de 2014, vamos jogar. Aquele time tinha Ralf, Elias e Renato Augusto no meio, então era só o Ralf, o cara mais... E a gente tá falando de um treinador que na última Copa do Mundo jogou com o Paquetá de segundo volante, gente. Entendeu? O Tite escalou na Copa do Mundo o time que todo mundo queria. Isso aí ninguém pode falar. Porque para encaixar o Vini, ele trouxe o Paquetá para trás. Então é um treinador que nos últimos anos, eu acho que o que eu mais admiro nele é isso. É um cara que tem uma baita de uma bagagem, tem muito título e nunca sentou no sucesso, sabe? Ele é um cara que eu sempre percebi uma evolução dele dentro da própria seleção brasileira. Ele começa ali no meio que na urgência e o time tem uma maneira de jogar, depois ele vai construindo e o último ciclo foi... de verdade, muita gente vai olhar para um jogo, para 4 minutos e resumir todo o trabalho naquilo. Mas não, é um treinador que tinha um ataque muito estruturado e é o que o Calçade falou. Eu acho que o Tite hoje é um cara que fala muito em equilíbrio. E a gente tem muita mania de pegar os treinadores e colocar em caixinhas, né? Esse é ofensivo, esse é defensivo. Só que essas fases do jogo, elas se relacionam. Não tem como você treinar uma coisa sem treinar outra. Então, assim, eu acho que ele falou muito de respeitar o DNA,
Acho que essa foi uma preocupação que ele teve em vários momentos na coletiva, porque é histórico do clube e tem muito treinador que às vezes chega num clube e não entende qual que é a cultura do clube, a cultura de jogo. Então acho que ele tem que se preocupar com isso. Só que a gente olhar os últimos anos de trabalho dele, o Tite hoje é um treinador ofensivo. Sim. Eu acho que quando ele é contratado para fazer um jogo à la Tite. E o Tite é um treinador que gosta do time jogando com bola, construindo, mas ele é um treinador que, se você olhar, para definir, você não define um treinador com uma palavra só. Mas se eu tivesse que usar uma para o Tite, segurança. Sim, controle. Controle. Perfeito. Melhor do que segurança. Ele usa muito essa palavra. Perfeito. E o Flamengo, a partir do momento que se espera que um técnico coloque em campo Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, Arrascaeta... Aí já são 16, cara. Não tem controle. Não vai ter controle. Então, ele vai respeitar o DNA do clube, só que isso é uma construção. Né? Ele não vai, você pode ter certeza que o Tite não vai pegar um elenco desses, até com a reformulação depois, para pegar o time e falar, vou jogar fechadinho aqui, vamos mudar uma linha de 5, uma linha de 4 defensivas e vou aí que jogar... vai esbarrar nos problemas. Só que essa é uma construção. Não é que o Flamengo vai chegar e vai jogar à la Jorge Jesus, a ideia é outra. E é preciso que as pessoas entendam isso, porque contrataram um técnico para fazer coisas que ele sabe fazer de maneira muito bem feita, que geraram títulos, que geraram um futebol regularmente muito competitivo e deram para o Tite, quando você fala de diferença de potencial técnico de elenco para os concorrentes, o melhor que ele teve na vida. Exatamente, acabou. O do Corinthians era muito forte. Principalmente quando ele colocou o Jadson aberto ali, com o Renato Augusto, tal, era um time muito forte. Só que a diferença daquele elenco do Corinthians para o segundo melhor elenco do país era menor do que essa. Só que para ele poder trabalhar, ele precisa lidar com as outras questões que estão em torno do Flamengo. Né? Então, para mim, o maior desafio do Tite não vai ser preparar uma equipe, não vai ser fazer uma reformulação do elenco ou abrir mão de um ou do outro jogador. É entender o ambiente, entender quem tem que continuar, entender quem tem que sair, entender quem tem que vir e, principalmente, quando aparecerem os entraves gerados por política e por coisas do ambiente, conseguir manter isso fora dos seus Ele tem dois caminhos para fazer isso. Um caminho dentro desse trabalho do controle, que ele gosta de ter, e as equipes dele mostram isso. Isso é claro, né? Sim, sim. E quem controla está mais perto de ganhar. Ele foi campeão da Libertadores com uma das melhores defesas da história. Tomou 4 gols em toda a Libertadores. Invicto, né? Ele foi invicto. Invicto. É isso. Então, acho que... E não foi jogando mau futebol, nem ganhando todas nos pênaltis. Né? Ele ganhou do Boca. Só que o time de 2015 era melhor do que o campeão da Libertadores. O futebol que ele joga hoje é muito melhor do que aquele. E aí ele tem dois caminhos. Um é tentar convencer quem joga hoje a trabalhar por esse controle. E aí cada um vai ter que se adaptar. Essa é a parte mais difícil. Muito mais difícil. Porque esses caras expulsaram vários treinadores de lá. A outra é trazer novos nomes. Perguntado sobre isso... Não, mas porque tem um monte de gente que vai sair. Tem um monte de gente que... Você traz ali, escolhe a dedo, o Flamengo pode, esse aqui encaixa, esse aqui faz a função que eu quero. Se não fizer, vai pro banco, entendeu? Mas na boa, eu tenho quem faça e eu tenho um que está disposto a fazer. Se for pro banco e não tiver crise, grande parte do problema está resolvido. E assim, perguntado sobre isso, ele disse, nós temos de respeitar a hierarquia. Ou seja, renovações, quem fica, quem sai. Mas eu acho que fica óbvio que ele vai participar do processo. Não, né? óbvio. Pelo peso, pelo tamanho que tem. Mas e não é com um mês que tu vai decidir isso, né? Você tem que olhar para todo o laço do atleta. Eu acho que realmente... Tem saídas muito claras. Não precisa ninguém discutir. E tem outras que pode ser... Você acha que tem saídas muito claras? Poxa, tem um ali na defesa... Tipo Davi Luiz. Davi. Sim. Você tem Rodrigo Caio. Sim, tem Felipe física. Luiz. Você tem saídas claras. Se quiser ficar mais tempo, você vai para um caminho. Só que esses jogadores já estão lá. Isso é um ponto. Se o clube tiver que ir ao mercado e gastar 10 milhões de euros para trazer um jogador, complica. Agora, se ele puder atuar num mercado onde tem jogadores livres também, e o único caso é uma substituição de um salário gigantesco, e que pode ser repassado para um jogador que cumpra essas missões e funções, ele está ganhando. Esse é um ponto. Em relação ao defensivo, a gente está em evolução, né? No olhar do futebol, todo dia, quem fica parado fica vendo um futebol que não existe, fica vendo uma miragem. Isso vale para treinador. Está cheio de parada. Está cheio de tantos. O Corinthians acabou de fazer isso, substituiu via uma miragem por outro que está vendo futebol jogado hoje.
Isso é claro, falando do Corinthians. Só que o Tite, ele estava assim vinculado a uma visão de treinadores da época aqui no Brasil. As coisas às vezes demoram um pouquinho para chegar aqui. Então o que acontece? O que a gente sempre ouviu? Eu organizo o meu time. Quando você falava eu organizo o meu time, era do meio de campo para trás. Sim. Para frente eu dou liberdade. Ou seja, eu não organizo a frente, eu organizo a defesa e dou liberdade para o resto. Isso era a ideia de uma época, que ele fazia parte também. Sim. E hoje, todos os treinadores, alguns já perceberam isso, a maioria, né? Só quem parou no tempo, não. Você cria situações que você ofensivamente. organiza defensivamente, mas você precisa organizar ofensivamente falando, porque você pode encontrar defesa. E isso não pode dar liberdade. Não. Não pode dar liberdade. Quando isso pode, na- facilita. Isso facilita o talento. Claro. O talento. No momento que isto acontecer, esse é o trabalho do treinador. No momento que você tiver essa dificuldade que o nosso adversário, com característica X, vai impor no jogo, esse é o grande treinador, que chega para o jogador e diz o que vai acontecer. E quando você conversa com os jogadores, o que difere um treinador do outro, você sempre ouve a mesma coisa. Ele diz o que vai acontecer e ele tem uma solução. E nem sempre vai dar certo. Mas todos os jogadores... Mas aumenta a chance de dar certo. Como estar Que é o aquele jogo. treinador? É o cara que te diz o que vai rolar. Aquele que está lá vendo com todos os outros, vamos ver o que vai acontecer e eu arrumo no segundo tempo? Isso acontecia com o outro clube que nós vamos falar aqui agora, daqui a pouco. As coisas não funcionam. Então, o Tite também seguiu na história e na evolução algo que aconteceu no futebol brasileiro. Não é do Tite apenas, que é olhar para o próximo passo, a fase Sabe ofensiva. outro cara que fez como isso eu muito organizo isso claramente? melhor? O Dorival. O Dorival. O Dorival é um outro treinador que buscou rejuvenescer sua comissão. Porque quando a gente fala do Tite também, a gente tem que falar do staff. O time que ele está levando pesado. é de muita qualidade, bom. cara. O Matheus, apesar de ser filho dele, é um cara que, tem conteúdo. E foi um dos caras que nesse período de 2014 grudou no Tite, foi aqui estudar e vai atrás e busca. O Kleber, para gestão, além de ter muito conteúdo, o Kleber é um cara que vem aqui, que conversa. O Kleber tem um molho, como a gente brinca. Ele é muito carismático. Vai costurar. Tem o César, que trabalhou com a gente aqui também, que além de ser um cara sensacional, é um cara que tem vivência de vestiário, mas que também se preparou, não ficou sentado no que ele conquistou na carreira, que foi bastante coisa. Então, o César é um exemplo. César Sampaio. Exatamente. De um atleta que... como a gente tem o Prazo aqui, por exemplo. O Prazo. Eu joguei, eu tenho essa bagagem. E aí, eu vou acrescentar. É minha para a vida toda, mas existe algo mais, eu preciso aprender. Sim. E o César fez isso, a gente trabalhou com ele aqui, sabe muito bem. Outro exemplo, Pedrinho, que era nosso colega do Sport TV até pouco tempo, saiu. Pedrinho também é um atleta que... Mas sabe uma coisa que eu questiono muito em cima do Flamengo? E quando a gente fala de projeto esportivo. O Flamengo hoje ele tem tudo, mas ele não tem projeto esportivo. E esses motivos... Assim, eu vou botar grana aí. É isso, eu vou comprar os melhores, o PSG. Vou comprar, vou colocar e... Não, pode terminar. Não, essa é uma questão. Quando você olha, quando um treinador precisa trazer todo mundo para trabalhar. Sim. E isso é uma coisa que eu já questionei em outros programas. O Flamengo não tem um auxiliar fixo. O Flamengo não tem um preparador E as filosofias físico vão mudando. que eles trabalhem pro clube, não para a comissão técnica. Porque assim, pensa comigo. Se você tem um preparador competente, físico, pronto, que tá ali e tal, quando chega o preparador da outra comissão, disposto a trabalhar junto, que eu acho que isso é importante, a gente estava treinando até aqui isso, as cargas eram essas. Claro. Perfeito. O auxiliar técnico, a mesma coisa, a gente tentou fazer isso aqui, Você não passa. foi. Não, senão a interrupção é constante. Porque você sempre rompe. E mudança de método. É isso. E Quando a gente fala de ruptura, a gente fala só da parte... Eu tenho repetido isso muitas vezes. A gente fala só da parte tática, das escolhas dos jogadores. Quando você rompe preparação também, você tem um irmão que trabalha com ele, sabe disso. Quando você rompe a preparação, e eu não estou falando que a comissão do São Paulo, o preparador, era ruim e o do Tite é bom. Só são diferentes. E você que está em casa, quando você troca no seu treino da academia, o seu treino, você troca o seu personal, o professor que passa, você sente a diferença. E eu estou falando uma coisa bem normal. Imagina para um grupo de jogadores, você está trabalhando numa linha, 2 meses, outra linha. Troca Alto de novo. rendimento. É isso. Aí acabou. Até pegando o gancho do que o Renato trouxe no começo, né? O Flamengo. Por que o Flamengo? Por que o Flamengo? Tite respondeu. Por que o Flamengo? Por que escolheu trabalhar no Flamengo? 4 anos de clube, a estabilidade com que ele tem na sua qualidade.
a torcida e o quanto ela te incentiva e te mobiliza para tal. Uma estrutura como a do Ninho. O grupo que estabelece, que joga as claras, joga limpo, joga claro, as situações que elas são benéficas ou prejudiciais, as pressões que tem. Né? Por exemplo, isso, mas coloca isso, eu não queria vir agora, porque há um tempo melhor, início de ano. Mas, sim, uma necessidade do clube, sim. E daqui a pouco a experiência que eu tive anterior, de fazer todos os trabalhos rápidos, porque era a característica do trabalho anterior, talvez possa permitir, talvez, melhor agora e acelerar todo esse processo. Tudo isso, esse conjunto da obra, um desafio profissional, um estado onde nunca trabalhei. Eu estou olhando aqui, e tem muitas pessoas, algumas com que eu tive contato e outras que não, que é diferente, é um estado novo, também é desafiador nesse aspecto. Tem um conjunto muito grande. Não foi feita a pergunta diretamente se ele recebeu realmente algum tipo de sondagem do Corinthians ou proposta do Corinthians e se houve uma escolha de um pelo outro. Tá? Ele não respondeu diretamente essa pergunta porque a pergunta não foi feita. Mas entre nós aqui, na conversa do Linha de Passe, faz sentido ele ter escolhido o Flamengo. Né? Se houve as duas propostas, faz sentido ele ter escolhido o Flamengo. Apesar de toda a empatia, de todo o amor que o torcedor corintiano tem por ele, e ele tem pelo Corinthians, é inegável. Não, mas uma decisão de trabalho. Perfeito. Né? Até porque esse é um amor que foi construído no Corinthians, mas provavelmente o amor dele de torcedor menino é de algum clube do Clube do Sul. Provavelmente de onde ele vem. Né? E não tem nenhum problema uma coisa, não tem nenhum problema outra. A questão é como desenvolver um trabalho. E ele ali... Obviamente, quando eu falei da entrevista na medida certa, essa resposta mostra isso, porque ele não mentiu absolutamente nada. Ele disse exatamente o que ele pensa, só que ele não falou tudo provavelmente o que ele pensa, porque, repito, o grande problema do Flamengo hoje é você identificar as mudanças que são necessárias para começar a próxima temporada. Porque se ele chega em janeiro, o elenco volta das férias, tem estadual. Mas aí tem um jogador ali que ele vê que está com a cara torta quando vai para o banco. Ele não pode colocar todos os jogadores mais habilidosos e contra os times do Campeonato Carioca pequenos ele pode colocar quem ele quiser. Porque o time vai ganhar jogos, mas ele está vendo lá na frente que isso não vai criar uma estrutura de jogo ou estruturas de jogo que vão ser usadas nos momentos mais difíceis da temporada. Entender as medidas que ele vai poder usar, por exemplo, se continuar, um Bruno Henrique, que é um jogador muito importante para o Flamengo, mas o Bruno Henrique pode jogar quanto? Não dá para jogar todo o jogo. E o Everton Cebolinha? Como ele vai recuperar o Everton Cebolinha? Ele precisa chegar a entender o que está acontecendo com o Everton Cebolinha. Por quê? Gabigol e Pedro, ele falou, podem jogar juntos? Em que circunstâncias? Como vai ser a minha estrutura sem a bola? Se eu puder apostar meu pouquinho dinheirinho que eu tenho, é que eles não começam os dois, não. Por conta de tudo que a gente falou. Então, Renato... De começo, né? Pode até ser que haja porque não está estruturado, tem que estar muito estruturado para suportar os dois. Então, mas aí entra um pouco de Dorival. Até que ponto, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, vamos pegar agora os próximos jogos, momento... Urgência. Agora, urgência. Até que ponto ele tem que escalar o time que ele acha o melhor nesse momento ou ele tem que fazer uma escalação para ver o que acontece, para ver se os jogadores reagem e funcionam juntos, como não tem funcionado até agora. Uma coisa nem outra. Nesse momento ele tem que escalar um time para fazer aquilo que é o mínimo que o Flamengo pode fazer. Se classificar para a Libertadores. E ele não negou isso, né? Sim. E para fazer isso ele tem que agradar os jogadores ou tem que fazer o que ele acha melhor taticamente agora? Ele tem que identificar os problemas. Nesse momento ele vai ter que agradar quem o contratou. E aí ele está começando a fazer a avaliação da próxima temporada. É complexo o Flamengo. Ele tem uma diferença dos outros. Ele é o treinador que conhece melhor o Flamengo do que qualquer outro, do que mesmo o São Paulo, que está para cima e para baixo. O Vitor Pereira, que enfrentou o Flamengo, Paulo Souza, ele está aqui no Brasil há milhares de anos, sabe muito bem como funciona o Flamengo. E está olhando, está observando. Ele, durante o tempo da seleção, ele estava assistindo muito o Flamengo. Bem. Então ele sabe bem o que é o Flamengo. Ele sabe bem, ele teve muito tempo para acertar. Poderia ter acertado no segundo dia, qualquer treinador onde eu assino. Então, houve uma negociação ali longa. Então, ele teve tempo e ele tem a experiência, a visão, o entendimento do Flamengo para deixar todos os pontos muito claros e como vai ser 2024. E o que é a responsabilidade dele,
que é responsabilidade da diretoria. E eu acho que a demora no acerto tem muito a ver com isso. Com isso. Claro. De colocar tudo muito certinho. Claro, ele A sabe. partir de quando vocês vão me cobrar, no que vocês vão me cobrar. Qual é a tua capacidade de me trazer jogador? Ele tem um trunfo muito grande na mão que eu digo, é o fracasso do Flamengo na temporada. E um outro que se junta a esse, a eleição no final do ano que vem. Se o Flamengo emenda uma outra temporada, trocando técnico, sem conseguir os resultados Eu diria que a eleição no Corinthians deixou a decisão dele mais fácil também. Nossa. Eu até li uma isso. sacada a respeito disso, de Flamengo e Corinthians, que eu achei genial. Eu sei de quem que é. Não é isso? Você também leu. Eu também li. Você também leu. Titi, mas por que você escolheu o Flamengo e não o Corinthians? Aí a resposta dele tinha de ser, vocês viram o debate ontem? Dos presidentes? Então, não foi legal, né? Os dirigentes do perspectiva Flamengo... não parece ser boa. horrores, né? A atual diretoria do Flamengo, de tanto que errou na gestão do futebol, e aí vai desde as brigas fora de campo, e a jogador na rede social reclamando que o treinador Mordida na abusou, e a virilha. mordida na virilha, e a porra do jogador, e a discussão com o Gabigol, verdade, e a né? agressão, briga Gerson com não sei. Quantidade de problemas, nada disso combina com o Tite. Essa diretoria precisa de alguém que resolva esses problemas para poder se reeleger ano que vem. Pô. E ela trouxe o cara que realmente tem condições se não for de fazer aí, isso. esquece. Enquanto no Corinthians, o Corinthians é uma grande incógnita. Essa é a palavra. É uma grande incógnita. É isso. Corinthians, O Corinthians tá na situação, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. O Tem muito pra onde ir. Corinthians... Você olha para o que foi esse debate, e aí deixando bem claro que isso não tem a ver com os companheiros jornalistas, que eu acho que fizeram o trabalho deles ali. A questão é que foram horas e nada foi respondido. Mas Imagina o Tite não sentando não tem como tirar. com um dos dois candidatos para falar sobre projeto de bola. Eles não conseguiram falar. Eles não conseguiram. No Flamengo, ele pelo menos tem aqui um elenco fortíssimo, um clube que, se ele pedir... É um clube que tem reserva de 20 milhões de euros, gente. A gente tem que lembrar isso. O Cebolinha custou 20 milhões de euros. E aí eu não estou aqui falando que está certo e errado. O Flamengo criou situação para estar assim. Isso é mérito do e Flamengo. com o Tite uma coisa tem que acontecer, Renato. Isso é muito seu departamento. Você conhece melhor, inclusive, que a gente. O Flamengo só tem contratado jogadores caros de nome. Não é possível que um time tão atraente para os jogadores, com tanta estrutura e dinheiro, não sirva para entender quais são as melhores promessas, fazer um trabalho mais jogadores de operários scout, do mercado sabe, para ir igual buscar o esses caras. Com Botafogo, o Tite, por eu acho que vai exemplo. começar a buscar. Ele foi na grife. Não vai ser só Ele grife. contratou grifes até agora. O Flamengo fez isso e algumas muito isso. boas. É isso. Mas Resposta para a torcida no momento de... o dinheiro, Mas não tem que ser só o isso. dinheiro que o Flamengo tem, o treinador... A gente vai muito além. A gente vai muito O treinador que o Flamengo tem hoje e o dinheiro que o Flamengo tem, a estabilidade do clube, eu acho incrível, é inacreditável o Flamengo ter jogadores que tenham limitação para jogar em função da idade. São caras que podem ter muita história no futebol, mas o Flamengo tem que ter, com a grana que possui, jogadores para atuar 90 minutos num altíssimo desempenho e em altíssima intensidade, porque ele tem condição de ter 11 em campo e mais 7, 8 no banco. Tem razão. 12. Então, o Flamengo, com a grana que tem, não pode ter assim, esse cara aqui só pode jogar meia hora, porque no segundo tempo ele vai cair. E essa questão da intensidade, para mim, foi o grande calcanhar de Aquiles do Flamengo na temporada. O Flamengo, fisicamente, ele não foi linear. E quando voltava ele da data FIFA, voltava morto, porque o São Paulo queria recuperar isso na data FIFA. Aquele jogo do Red Bull mesmo, uma das paradas... Nossa. Entendeu? O Flamengo... E aí a gente entende que foi um ano atípico, que você acelerou o processo no começo do ano, que você precisava preparar o time para o Mundial e o Mundial estava ali. Que, mano, em termos de calendário, essa é a maior M que tem para um clube brasileiro. Tem que jogar decisão. O que fizeram em questão de calendário com o Flamengo esse ano é desumano. Não existe aquilo ali. O time treinou 10 dias e foi jogar Mundial e decisões. Já ouviu algum diretor reclamando do calendário? Acho que a grande questão aí, o Tite também falou que o grande objetivo, na verdade, é a vaga direta para a Libertadores. Parece simples, mas pode não ser, né, Maurício? Eu acho que não é difícil, não. Os jogadores que ele tem em mãos, ele está no bolo ali dos times que estão todos com a mesma pontuação, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, 2 pontos à frente o Bragantino. O Botafogo está disparado. Tem 3 vagas para essa turma toda. Com ele que ele tem, acho que ele tem obrigação até de mas um tropeço ou dois ali, os jogos são beliscar uma dessas também. vagas. Os jogadores que ele tem, se ele não conseguir, está fazendo o que lá?
técnico da seleção brasileira, todo, né, grandão e tal. Não é uma meta tão complicada. Difícil é ser campeão. Ele até falou que é um sonho, que é uma questão matemática. De fato, depende de resultados improváveis, seria uma sequência incrível de vitórias e de vários tropeços do Botafogo. Então não é, evidentemente, algo muito factível nesse momento. Mas, assim... Eu digo que tem que dar certo. Eu tinha feito aqui, joga com o Cruzeiro fora, depois joga com o Vasco em casa e depois joga com o Grêmio fora, para ficar nos 3 próximos jogos dele. Não são jogos simples, né? Ele tem que sair ganhando esses jogos todos aí, mas ele precisa pontuar para ficar ali entre os 4. Quer dizer, esses 4 vão perder ponto também, vão ficar daquele perde e ganha. Ele não está mal colocado, ele não está lá embaixo tendo que correr atrás de uma vaga. Que nem o Fortaleza ano passado, ele está no bolo. Tá então, no bolo. Ele está já no bolo, então ele só não está na zona dos 4 por questões de critérios de desempate. Tem a mesma pontuação do Palmeiras e do Grêmio. Então, eu não acho que seja algo tão complicado. Se ele não conseguir alcançar isso, vai ser um fracasso esse período. Agora, ele dá entrevista em titês, né? O Tite fala titês, né? Um dialeto. E ele tem uma capacidade em comum de dar umas enroladas, ele não responder. Respondeu algumas, outras não respondeu. Essa questão aí, por exemplo, dessa pergunta que foi feita, a minha tradução é o seguinte... qual o objetivo do Flamengo? A vaga na Libertadores. Tite, você vai treinar o Flamengo ano que vem. Você quer treinar o Flamengo sem a vaga na Libertadores? Não, eu quero a vaga na Libertadores. Então me ajuda a conseguir a vaga na Libertadores, porque se a gente não conseguir, vai ser ruim para você e para a gente no ano que vem, na Sul-Americana, com esse elenco caro. Aí ele deve ter pensado, então é melhor eu já assumir e também ajudar o time a conseguir a vaga da Libertadores. Para mim, a tradução é essa. Quando ele fala sintonia de objetivos, é isso. Porque esse é o objetivo factível do Flamengo hoje, o que é possível e que depende só dele. Porque se deixa na mão do Mário Jorge, que era o interino, se for ser efetivado, né, tapando o buraco, de repente não pega a vaga e ele vai para a Sul-Americana ano que vem jogar lá contra César Valer, ou sei lá o quê. Não, e outra coisa, né, Oscar, também esperar, se não tivesse esse ajuste de data também, você pegar um time que vai acabar a temporada para ir trocar de treinador, todo time que vai querer uma melhora vai querer fazer esse planejamento um pouquinho antes mesmo. Né? A menos tudo tenha andando de uma maneira... Ele toma um pouco de cautela na entrevista, fala um pouco mais talvez do que der, mas ele fala titês mesmo, é o jeito dele. Porque ele ainda assim tenta, de uma certa maneira, justificar uma quebra de uma promessa que fez, que é uma coisa dele, só como já disse o Mauro aqui. Quem não gosta do Tite, quem quiser cobrar o Tite por isso, vai cobrar para sempre. E quem quiser ver o Flamengo lutando, tentando conseguir espaço na Libertadores ano que vem, avançando no campeonato, vai ver o futebol e etc. Então, acho que o Tite dá a entrevista aqui esperada, e com condições de levar o time à Libertadores da América, como disse o Mauro, uma obrigação mesmo, dada a colocação do Flamengo hoje e o elenco que tem, né? Bom, antes da gente chegar para os nossos cartões, então, Arnaldo... Eu vou retirar, obrigação talvez seja um termo meio pesado, eu não gosto muito, porque ele vai tentar fazer o melhor que ele pode lá, etc, e pode ser que dê errado, isso é possível, tem falhas. Mas ele tem condições plenas de colocar o time lá na Libertadores. Bom, você está aqui, o Igor Pimenta, Valdir Batista, Antônio Falcone, Ricardo Montiel e o Ivo Branquinho. Quando o Tite fala, dá um sono, escreve ele aqui. Então o desafio mesmo é 2024, Arnaldo Ribeiro. Depois de ouvir o Mauro, é isso que eu concluo. Com certeza, mas pressupõe o Flamengo jogando as principais competições, por isso ele veio antes. Eu acho que essa questão da fala dele lá atrás no podcast, só trabalhar em 2024, antes da Copa... Perfeitamente. É que o que pega é que talvez o Tite se leve muito a sério. Ou leve muito a sério, literalmente falando. Então, ele traz para ele essas coisas, tal. Que é o uso da palavra mentiroso. Ele poderia ter dito a mesma coisa sem essa ênfase toda. A decisão dele é completamente compreensível. Completamente compreensível. Mas como ele se leva muito a sério, qualquer frase, como se fosse o baluarte da ética, da palavra e tal. Então, menos. Porque o futebol é menos, né? Então, sempre você está suscetível a mudanças. Não tem. E acho que ele, para esse objetivo duplo, que é 2024, mas viabilizado para 2023, ele fez bem em aceitar agora. E o Flamengo, que já traz a euforia, né, da estreia do técnico Tite, mais de 50 mil ingressos vendidos. Que tipo de Flamengo nós poderemos ver na quinta-feira agora contra o Cruzeiro? Eu perguntei para o professor Calçade, na primeira ele escalação respondeu. do Tite. Ele o time que agrada mais os jogadores. Você acha? O Tite... Nesse momento, ele precisa classificar o time para Libertadores. Vai romper com todo mundo, criar um monte de situações difíceis e correr o risco de pegar a Libertadores. Nem esse perfil. Vai tentar achar um jeito de jogar mais próximo do que ele quer. Agora, você imagina, por exemplo, o time jogando com... Pedro Gabigol? Não, isso não. Mais Bruno Henrique... Se isso acontecer, será uma das maiores surpresas que eu já tive no futebol. É mesmo? O time titular com o Pedro Gabigol? Pedro Gabigol? Ele teria que jogar sem o Bruno Henrique.
num sistema totalmente diferente. Essa questão de agradar os jogadores, o Tite ele tem um perfil que eu acho que aí é um pouco humano, se precisar tirar, ele tira. E o Corinthians entendeu que ele é esse cara. O Tite é um cara que ele mas no vai Corinthians fazer... você pode tirar jogador. Mas no Flamengo também. Acho que até boa parte da torcida já entende que alguns já não... Só que o Tite é um cara de acreditar muito, de tentar recuperar. Pagar por pra exemplo, de pagar pra ver. Por exemplo, o Everton Ribeiro, acho que é um cara que vai ter um papel importante com o Tite. Por mais que o Everton melhorou, né? Os últimos jogos dele foram bons agora, mesmo com o treinador interino e tal. Acho que é um jogador até em característica e ele entender como a liderança... E o Everton, pra mim, é uma liderança positiva do Flamengo. O Everton sempre foi um cara... Quando saiu, a gente nunca viu o biquinho. Quando as coisas não estão bom, vai lá. Eu acho que o Everton assumiu um pouco até o papel do Diego. O Diego tinha muito esse papel. Tentava... Que muita gente fala que é jogador mole. Não, mas essa coisa tá horrível. Você vai colocar mais lenha na fogueira. E o Everton é esse cara. Acho que ele é um cara que vai ter um papel positivo. Vocês concordam? Com o Cebolinha, eu acho que ele vai tentar trabalhar o Cebolinha para trazer de volta. Era o homem de confiança dele na seleção, né? Tô pensando no jogo de quinta. Então eu tô curioso qual vai ser a versão do Tite. Vai ser o Megero, o Magazine Luiza, como todo mundo tá brincando, que vai tirar, tem quem tem que tirar, ou ele vai muito nessa questão, que isso pegou um pouco para ele no Corinthians, gratidão, de ser amarrado. O Corinthians, ele sai por causa disso. Então, eu não sei, é difícil qual a versão do Tite que vai ser. Só para lembrar, do Tite da seleção, o Vinícius Júnior tinha que recompor do lado esquerdo, o Rafinha do lado direito, pro Neymar e o centroavante conseguirem ficar mais soltos ali. Com o Vinícius e com o Rafinha é fácil. Mas essa para mim é a grande... É isso que é isso que mais me incomoda no futebol brasileiro. Agora eu vou te dar... Contra o Olímpio, o Gabriel fez isso duas vezes. Eu vou te dizer o que vai te incomodar mais ainda. Só uma coisa. Vai te incomodar mais ainda. Isso que mais me enlouquece aqui. Quando você vê jogadores desse nível, principalmente o Rodrigo do outro lado, que é mais jogador que o Rafinha, e o Vinícius Júnior, que é o jogador mais promissor da seleção brasileira, um cara gigante, que fez um gol em final de Champions League. O Ancelotti falou que era o principal jogador do Real Madrid. Voltando para fazer um papel defensivo, e aqui o jogador brasileiro não faz, que joga aqui, e às vezes, quando a gente fala que tem que fazer, reclamam com a gente. Porque quando o cara não faz o papel que é necessário para a equipe ser mais competitiva, ele não está me desrespeitando. Ele está desrespeitando o clube. Sim. E passa-se a mão na cabeça do jogador. Por quê? Porque os clubes são muito frágeis institucionalmente, porque ou seus dirigentes são muito ruins de administração, ou eles nem sequer conseguem pagar os salários em dia. Mas é a administração PSG também. Não, mas ali não tem administração. Vou te dar exemplos que vai te deixar mais sobressaltado ainda. Não faça isso, professor. Faz parte do Flamengo ideal na cabeça, no imaginário da torcida. Time que tem Gerson, tem Rascaeta, tem Gabigol, tem Pedro e tem Bruno Henrique. Esse time não existe com o Tite. Mas só no videogame isso existe. Não. E quem... Tá bom, se ele não existe... E que time faz quando perde a bola? Quem que vai pro banco aí? Ou quem? Só um? Por isso que ele tinha que vir agora. Não dá para chegar em janeiro. É para identificar como as coisas são e ver o que é necessário fazer. Vão dois, vão... Porque é o seguinte... Cara, eu sei que 8 caras precisam marcar muito. Sabe qual é o problema do... Eu só te digo isso. Acho que o grande problema... O Rogério é o Thiago Maia, há uns 3 anos. Sozinho. 8 caras têm que marcar muito ali, pelo menos 8. O grande problema do Tite é acharem que o Tite é o cara que vai botar todo mundo pra jogar e vai funcionar. Ou pra rua. Entendeu? Não é pra rua, é assim. Você tá avisando por 50 mil que vão no Maracanã e mais Gerson, milhões que vão assistir. Pedro, Gabigol, Bruno Henrique. Aí você fala, vamos pressionar alto, saída de bola, já morreu o Flamengo. Que bonito. Acabou. Morreu, já acabou. Não vai mais. O Gerson vai pressionar o dia que ele tiver afim. Exatamente. O Rascaeta também ali. O Pedro também. O Dorival, inclusive, trouxe uma boa sobre o Pedro, né? Sim. Tem que querer mais também. Aquelas pressãozinhas que ele sobe pra pressionar também, é a mesma vontade que eu tenho de lavar a louça que eu tenho em casa agora pra lavar quando eu chegar. É a mesma vontade. Então, isso do querer ou não querer, da cara torta, de ir pro banco e reclamar, e a situação ficar desconfortável pro técnico tirar, é isso que o Tite precisa resolver. O plano do Flamengo não será no que vem elenco, e se derem pro Tite condições plenas de trabalho, eu tomo as decisões, será um time forte e competitivo. Ele tem que resolver isso. Só que eu tenho certeza absoluta que ele não sabe quais são todos os problemas. Ele não sabe como cada ser humano, cada jogador vai reagir diante do seu comando. Ele não sabe o que esperar desse jogador
fisicamente ainda, pelo que você disse. Não houve planejamento físico, ou seja, são muitas coisas que precisam ser identificadas nesse final de temporada, por isso ele precisa vir agora. Para o jogo de quinta-feira, Dija, é claro que o Tite, taticamente, vai poder colaborar muito pouco. Ele mesmo falou que esse período, ele começou no início da semana passada a trabalhar no Ninho do Urubu, foi usado muito mais para conhecer os jogadores que ele não conhecia, para conhecer os funcionários do CT ali, e ali pedindo, claro, uma concentração acima do normal nesse jogo contra o Cruzeiro, justamente por faltar trabalho. E ele falou também de bola parada, que ele se dedicou nesses dias à bola parada, que sempre foi um ponto forte também nos times do Tite, né? Sim. A seleção ainda utiliza disso, né? Ainda se aproveita disso. Se aproveita disso, mesmo no comando do Diniz. Mas eu acredito assim que vai ter alguma mudança tática simples, porque o time estava muito bagunçado, muito desorganizado. Então acho que mesmo na parte tática, com pouco tempo, o Tite já vai fazer algum tipo de mudança e sem dúvida alguma a gente vai ver um Flamengo diferente. Porque... Mais pra frente ele falou, teremos como é que vai ser o Flamengo do Tite? Ele falou, teremos o DNA do Flamengo, um DNA criativo, agressivo, mas equilibrado, especialmente do ponto de vista defensivo. Os times do Tite sempre foram desse jeito. Isso aí com certeza, porque o Tite, ao longo da sua carreira, nunca abriu mão disso, né? A seleção brasileira, que foi o último trabalho dele, era uma equipe... podia ter umas dificuldades na parte criativa para frente, mas defendendo era uma equipe bem sólida e o Tite também é marcado por isso, né? A coisa mais rara do mundo é ver o Tite dentro do Flamengo, tomar muito gol, né? Dentro do Flamengo vai ter que ir para frente, atacar, mas... Um pouquinho do DNA de cada um, né? Não é só o DNA do Flamengo também, porque o Djalma jogou lá, mas vai ter o DNA do Tite também, que o Djalma falou. Tem uma questão da parte defensiva, a seleção, inúmeros jogos, passou sem sofrer gol. Assim, a média de gols sofridos era baixíssima. Sim. Era impressionante como a seleção... Com o Tite, o Brasil sofreu em uma eliminatória e meia, em casa, 2 gols. No atual trabalho, e fica assim, normal também, tomou 2 gols em 2 jogos, não é o fim do mundo. Mas no atual trabalho já sofreu 2 gols. Quer dizer, o retrospecto do Tite em casa, nas eliminatórias, além de ter ganho todas as partidas, sofreu só 2 gols em tantas partidas. O retrospecto nas eliminatórias do Tite é absurdo, né? Nas duas. Isso é porque não treinava sempre, né? Você parar pra pensar, você tem uns meses sem poder treinar a seleção brasileira. Sim. E agora com o Flamengo, todos os dias, com certeza ele vai preparar muito bem. Vamos conferir um pouquinho do treino do Flamengo de ontem também, que foi bem bacana. Vamos embora, galera. Vamos ver aqui. Vamos ver a galera dando aquela alongada de praxe, né? Tem que alongar, tá aí o Fábio, preparador físico mais novo, né? Preparador físico da equipe do Flamengo, né? Tá aí o pessoal da comissão fazendo aquele aquecimento. Tem que aquecer, né, rapaziada? Que se não aquecer, fica complicado depois no treinamento. Ô, Bruno Henrique, vamos renovar. Toda vez que eu ver o BH no treinamento, eu vou falar. Será que o jogador não fala, não, cara? Marco Braz, sei lá, passa pelo Bruno Henrique no corpo. Vamos renovar. Com certeza não, né, galera? Com certeza isso não. Isso é comentado só com o empresário. Duvido isso aí. Tá aí o Felipe Luiz conversando com, acho que é o Lucas Oliveira, né? Que saiu do Palmeiras, né? O Flamengo contratou, tirou esse jogador do Palmeiras. Tá aí o Pulgar, né, gente? Voltou aí. Boa, parte pro outro lado. Voltou aí da seleção, o Eric Pulgar, né? Ele que tava servindo a seleção, mas tava suspenso. Até o final. Foi. Uma pra cada lado. Galera, tava suspenso, né? Do jogo do Chile, né? Que, aliás, hoje tem seleção brasileira. Tem seleção uruguaia, tem De Arrascaeta em campo, né? Boa, rapaziada, boa. Estarão de volta amanhã, na quarta-feira, para trabalhar com o Tite. Vamos acelerar, galera, vamos acelerar. Uma pra cada lado. Foi, vamos. Vamos. Então, hoje a gente pode ver Gerson e De Arrascaeta em campo, mas cada um contra o outro, né? Um contra o outro, quer dizer, né? Não os dois no mesmo time igual tem no Flamengo, mas devem começar no banco. O que é uma boa notícia pro Flamengo, né, gente? Porque aí descansa pra tá 100% para pegar a equipe do Cruzeiro. Tá aí o Thiago Maia. Fazendo aquele... Acho que o Thiago Maia vai jogar com o Tite, hein? Olha o que eu tô falando com vocês, hein? Olha o que eu tô dizendo pra vocês. Thiago Maia vai jogar com o Tite ali na primeira volância, rapaz. Depois, no diga, eu acho que tem que jogar mesmo. Porque, cara, o Thiago Maia é ruim, Pedro. Mas pra marcar, velho,
Quem marca nesse time do Flamengo? Tem que marcar também, velho. Tem que jogar pra frente, DNA do Flamengo ofensivo, mas tem que marcar. Senão fica complicado. Tá o Vitor Hugo, né? Tomara que retome o futebol, o Vitor Hugo. O Vitor Hugo começou bem a temporada. Ei, Everton! Aí o Fábio. Aí o professor Tite, já com a bola ali. Olhando para um lado, olhando para o outro. Vambora, galera. Vamos organizar esse time para pegar a equipe do Cruzeiro. Como é lindo o CT, né, gente? Bom, um bom debate, né, galera, que a gente acompanhou da imprensa aí, né, sobre como o Tite deve montar esse time para enfrentar o Cruzeiro, como o Tite vai lidar com as questões ali de gestão de grupo também, né, todo esse papo, né, teve uma conversa já do Tite com o Gabigol, muitos falam até que essa conversa do Gabigol com o Tite teve a presença do Marcos Braz, né? Você tem aí também o Mauro César dizendo que o Tite mesmo tem que se classificar, tem que ganhar esses jogos pela frente. Eu concordo com ele, com o time que o Flamengo tem, com a organização que o Tite pode trazer pro Flamengo. O Flamengo tem que ganhar esses jogos. A gente tem o Renato Rodrigues na ESPN comentando também, né, de que o Tite não é retranqueiro, o Tite vai jogar igual o Flamengo, com o DNA do Flamengo, para frente, ofensivo, agressivo, mas cuidando da bola parada, como falou também o André Plihal. O pessoal já projetando, né, naturalmente esse próximo jogo contra o Cruzeiro, Djalminha dizendo que já vai ser um Flamengo diferente, e vai ser sim, de fato, um Flamengo diferente. Mas não deu tempo, ele só falou com as pessoas e coisa e tal. Ele já treinou alguma situação ali, sobretudo de bola parada, isso é evidente, né, gente? Então espero que seja um Flamengo, pelo menos defensivamente falando, mais organizado, e os caras, o talento resolve, depois ele vai montando uma equipe com mais detalhes, né, ao longo do tempo, né, organizando parte ofensiva, parte defensiva, bola parada, enfim, acho que a gente já deve ter um Flamengo diferente, né? Muito se fala na escalação do Flamengo, a informação que eu tenho, que o pessoal vem comentando aí também, é que vai ser Rossi, zaga, Fabrício Bruno, Davi Luiz, porque o Léo Pereira tá suspenso, o Wesley, lateral esquerda, Ayrton Lucas, Wesley, lateral direita, Ayrton Lucas, lateral esquerda, meio campo com Thiago Maia e Pulgar, acho que ele vai com essa escalação, Thiago Maia, Pulgar e Gerson, tá? E na frente, Bruno Henrique e Gabigol, tá? Eu acho que vai com esse time aí o Tite, até porque tem que vencer a equipe do Cruzeiro de qualquer jeito. E Everton Ribeiro também, né, gente? Meio campo ali do Flamengo, Thiago Maia, Pulgar, à frente Gerson, Bruno Henrique e Pedro, né? Mais à frente ali no time do Flamengo, o pessoal perguntando, Pedrão, mas e o Arrascaeta? Aí tem que ver, vai depender, né, do quanto tempo ele jogar na seleção uruguaia. Aí sai um Everton Ribeiro, sai um Gerson de repente ali, né? Mas a meia cancha do Flamengo deve ser essa: Thiago Maia, Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, e mais à frente, Pedrão, mas o Gerson também vai jogar. Mas o Gerson tá melhor fisicamente, o De Arrascaeta tá voltando de lesão, mas se o De Arrascaeta estiver bem, ele vai sair, vai entrar no time do Flamengo no lugar do Ribeiro, no lugar, enfim, do Thiago Maia, deixa só o Pulgar marcando, enfim. Vamos ver o que a gente vai arrumar, mas não deve fugir disso, tá? A escalação do time do Flamengo, ao que tudo indica, Gabigol deve ser banco, até porque para ele botar o Gabigol, ele vai ter que tirar o Pedro. Ou ele vai ter que tirar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não vai sair do time, que atualmente, na atual fase, é um dos melhores jogadores do time, né? Então, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like e tamo junto, saudações rubro-negras.